Queridos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor no verso 13. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, reverentemente inclinados para ouvir a Tua voz. Queremos agradecer a Ti pela alegria de, juntos como igreja, levantarmos a nossa voz, cantarmos ao Teu santo nome, podermos, Senhor Deus, orar, ler a Tua palavra, rever nossos irmãos em Cristo, ó Pai, podermos contribuir, Senhor Deus, com os bens que Tu tem nos dado, e podermos, ó Pai, nos alegrar em estarmos juntos em uma só unidade, um só propósito. Mas queremos, Senhor Deus, neste momento, que Tu também venhas, ó Pai, ministrar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Tu sabes, ó Pai, o quanto a Tua palavra é preciosa e valiosa para cada um de nós. E nós, Senhor Deus, vimos reverentemente diante de Ti, pedir que Tu venha ministrar aos nossos corações, que Tu venha falar com cada um de nós, porque nós precisamos, Senhor Deus, da Tua voz, precisamos da Tua palavra, porque ela é vida para nós. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque nós confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua benignidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos prosseguir aquilo que temos meditado nessas últimas terças-feiras, aprendido juntos aqui com o Santo Espírito de Deus, nessa carta tão bela que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica. Só recordando um pouquinho, esses últimos versículos, nós vimos 3 figuras que o apóstolo Paulo escolheu para se defender de algumas acusações. E aí nós aprendemos que os missionários, os evangelizadores, Paulo, Silas e Timóteo, eram homens fiéis. E essa virtude da fidelidade, ela foi ressaltada quando o apóstolo Paulo, ele traz a figura da mordomia, quando ele se apresenta como mordomo a quem foi-lhe confiado o santo evangelho de Deus. Depois, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele traz explicitamente a sua relação com aqueles que estavam sendo evangelizados. E ele fala que a relação com aqueles que estavam sendo evangelizados era a relação de uma mãe para com o filho. Então ele ressalta o cuidado, o desprendimento, a entrega, o amor.
E aí ele coloca isso nas palavras dos versos anteriores, da sua doação, da sua entrega pelos filhos, pelos que estavam sendo evangelizados, estavam sendo ganhos para Cristo, estavam sendo discipulados, e essa entrega sem interesse próprio, que é a entrega da mãe, que se entrega para o filho, e faz todo o esforço necessário para ver o bem do filho, ver o desenvolvimento do filho, e ver o filho crescer saudavelmente. E, por último, ele nos mostra todo o cuidado econômico, toda a responsabilidade do trabalho, a intensidade do trabalho, e também, em especial, a responsabilidade de educar e de criar os filhos, conduzindo-os, guiando-os a caminharem com Deus, a conhecerem a Deus, a estarem em comunhão com Deus. E aí ele diz que essa responsabilidade é como um pai para com seus filhos. Então ele mostra essa relação de mordomia da sua fidelidade para com o seu Senhor, em que ele está procurando não agradar a homens, mas agradar a Deus, agradar aquele de quem ele é mordomo, aquele que lhe confiou o evangelho, aquele que lhe confiou a missão. E depois ele fala dessa relação com os evangelizados e os novos convertidos, mostrando-se como a mãe que ama, que cuida, e como um pai que procura não ser pesado para o seu filho e que também procura guiá-lo e instruí-lo na vida, e em especial no sacerdócio, que é de conduzir o filho a caminhar com Deus e fazer a vontade de Deus. E aí quando nós chegamos no verso 13, o apóstolo Paulo, nessa sessão, uma nova sessão nesse capítulo, ele mais uma vez rende graças. Né? Vocês estão lembrados que nós vimos no capítulo 1 o apóstolo Paulo rendendo graças, agradecendo a Deus. E mais uma vez ele inicia uma nova sessão agradecendo a Deus. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Então Paulo agradece a Deus, e esse motivo de gratidão não é simplesmente pontual. Esse motivo de gratidão é contínuo. Ele diz, nós damos graças sem cessar. Né? Eu dou graça para vocês, né, por vocês terem recebido a palavra, e eu dou graças continuamente por isso. Né? Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo era um homem que tinha um coração grato. E a gente já aprendeu aqui em outras terças-feiras e em outros domingos, que existe um princípio maravilhoso, né? Aquele que agradece, ele sempre atrai para si bênçãos maiores. Né? Todo coração grato, ele atrai para si outras bênçãos. Toda vida que nós agradecemos a Deus, outras bênçãos advêm juntamente com a gratidão. E aí nós vimos o apóstolo Paulo cheio de gratidão no capítulo 1, e vemos ele mais uma vez cheio de gratidão no capítulo de número 2. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. E por que o apóstolo Paulo está dando graças a Deus? Qual o motivo do coração do apóstolo Paulo estar cheio de gratidão? E essa gratidão não ser simplesmente algo pontual, mas ser algo contínuo. Ele diz, porque vocês receberam a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus que o apóstolo Paulo está falando, não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas vocês afetuosamente receberam a palavra de Deus e colocaram praticar a palavra de Deus e procuraram viver a palavra de Deus. Esse receber a palavra de Deus não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, é ouvir, abraçar e viver a palavra de Deus. E aí ele se alegra com isso, ele diz, e vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homem, mas vocês receberam a palavra de Deus como de fato ela é, como de verdade ela é, a palavra de Deus. E esse ponto, ele é muito importante. E como é que o apóstolo Paulo, ele reconhece que eles receberam a palavra de Deus, e não receberam a palavra de Deus como palavra de homem, mas como palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz assim, isso está evidenciado porque a vossa fé é operosa. Isso está evidenciado porque esta palavra, ela está operando dentro de vocês.
porque esta palavra está agindo dentro de vocês. Eu sei que vocês não receberam a palavra de Deus como palavra de homem, porque a palavra de Deus ela está viva dentro de vocês, porque ela está agindo dentro de vocês, porque ela está mudando vocês, porque ela está transformando vocês. Então eu consigo perceber e eu agradeço a Deus, porque vocês receberam a palavra de Deus e porque essa palavra tem sido eficaz naqueles que creem. A palavra opera em vós, os que crestes. É assim que o apóstolo Paulo escreve. A palavra opera em vós, os que crestes. A palavra age em vós, os que crestes. Então a palavra de Deus, ela está agindo, ela está viva dentro. A palavra de Deus não é apenas um conjunto sonoro e fonético que atinge os tímpanos e faz toda a vibração. A palavra de Deus é aquela realmente que chega aos seus ouvidos e cai ao seu coração e traz uma operação eficaz dentro do seu interior. E aí o apóstolo Paulo vê isso, e o apóstolo Paulo enche-se de gratidão. E amados irmãos, não existe coisa para alegrar mais o coração daquele que ensina a palavra de Deus, daquele que prega a palavra de Deus, do que enxergar esse poder eficaz da palavra agindo nos nossos corações. A gente perceber que o tempo vai passando e a palavra de Deus vai transformando vidas, e aquelas vidas que outrora eram de um jeito, agora estão de outro jeito, porque têm sido transformadas pelo operar da palavra de Deus em seu interior. E é por isso que o apóstolo Paulo está cheio de gratidão, porque ele consegue perceber que eles receberam a palavra de Deus, e ao receber a palavra de Deus, essa palavra estava operando, estava transformando, estava agindo dentro do interior deles. A palavra estava operando na vida dos crentes, a palavra estava em ação na vida dos crentes, produzindo frutos, e por conseguinte, a autenticidade da fé. Você quer ver se há autenticidade da fé em alguém? Você vai perceber que a palavra está agindo dentro dela. Algumas pessoas vai estar agindo de forma mais acelerada, né? Mas outras pessoas, ela vai agindo, e vai agindo ali lentamente, mas está agindo de alguma forma. Tem pessoas que a palavra chega no coração e ela transforma tão rápido. E tem pessoas que é um trabalhar, né, mais lento, né? Mas a palavra está ali, trabalhando, está operando, está sendo eficaz no coração da pessoa. E a fé dos nossos irmãos de Tessalônica era genuína, pois a palavra de Deus estava operando na vida deles. E a gente é testemunha também, porque quando nós estudamos os versos 6 ao verso 10 do capítulo 1, nós vimos que o apóstolo Paulo testemunha da operosidade da fé dos irmãos de Tessalônica. Ele mostra como a fé dos irmãos de Tessalônica estava manifesta em ação, estava manifesta em obra. E ela só podia estar manifesta em obra e em ação porque a palavra de Deus estava viva, operando no interior deles. E nós, eu e você, como é que nós temos recebido a palavra de Deus? Nós temos recebido a palavra de Deus como palavra de Deus ou como palavra de homens? Qual é a nossa reação diante da palavra de Deus, que é pregada, que é ensinada? Nós a recebemos como palavra de Deus ou nós a recebemos como palavra de homem? O apóstolo Paulo diz: eu não cesso de dar graças, porque vocês ouviram a pregação e receberam a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, como de fato ela é. Como que nós temos ouvido a palavra de Deus? Que tipo de reação tem tido o nosso coração às ministrações da palavra de Deus? Que tipo de resposta eu e você temos dado ao ensino da palavra de Deus? Esta palavra, nós temos recebido ela como palavra de Deus ou como palavra de homem? Se nós a recebemos como palavra de homem, nós não vamos ver a operação da palavra dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem que ser respeitada e tem que ser aceita como palavra de Deus.
E quando eu digo que ela é palavra de Deus, eu digo que ela está acima de toda e qualquer palavra. Pode ser o maior especialista, mas ele vai estar abaixo da palavra de Deus. E como que eu e você temos recebido a palavra de Deus? Como palavra de Deus ou como palavra de homem? Será que eu e você temos recebido a palavra de Deus da mesma forma? Eu vou falar, né? Que um cidadão no Brasil, lendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, ele diz o seguinte: irmãos, aqui eu discordo do apóstolo Paulo. Mas eu posso discordar do apóstolo Paulo, né, irmão? Porque afinal de contas, de apóstolo para apóstolo, isso parece até que é uma piada, mas infelizmente isso foi verdade. Pessoa dessa, ela não está tratando a palavra de Deus como palavra de Deus, mas ela está entendendo a palavra de Deus como palavra de homem. Às vezes eu acho que a gente não age como a igreja de Tessalônica. Às vezes a gente acha que é o homem que está falando, mas é Deus quem está falando com a gente. É Deus quem está falando conosco. Amados, eu não estaria aqui com vocês se eu não acreditasse que Deus falasse. Se aquilo que nós fazemos aqui fosse só palavras de homens, isso aqui não teria diferença nenhuma de um centro espírita, de um clube de acadêmicos que gostam de filosofia e de reunirem-se para discutir as questões da vida. Não teria diferença alguma. Eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu sei que Deus fala e que a sua poderosa palavra está viva e está agindo em nossas vidas. Nós não somos um clube de pessoas que gosta de oratória, de discutir, de falar simplesmente pela fala, pelo discurso. Nós somos um grupo de pessoas que sabemos que Deus é vivo, e que Deus se revela, e que Deus fala, que Deus se comunica. E quando nós nos reunimos, amados, pode ter título e pode não ter título nenhum, mas se está cheio do Espírito Santo e abre a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, é Deus falando com a sua amada igreja, porque Deus fala e Ele usa quem Ele quer. A palavra de Deus, amados, ela não é historinha para acalentar. A palavra de Deus, ela não é para colocar para dormir. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz para despertar. A palavra de Deus, ela é eficaz para mudar. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, para agir dentro de nós, para agir em nós, através de nós e por nós. A palavra de Deus. Não dá para eu passar 5, 6, 8, 10 anos, 10 meses, seja lá 10 dias, seja lá o tempo que for, ouvindo a palavra de Deus, amados, e essa palavra não está trabalhando em meu ser, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Eu não consigo ser indiferente à palavra de Deus, a não ser se você estiver lidando com a palavra de Deus como se ela fosse palavra de homem, mas se você lidar com a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, você não vai conseguir ficar quietinho, você vai ficar inquieto, você vai dizer: isso não está certo na minha vida, isso está agradando a Deus, mas isso não está. Senhor, ai de mim, cuida de mim, transforma isso na minha vida. Senhor, tu falaste comigo e você está ouvindo a voz de Deus em todo lugar. Por quê? Porque você sabe que Deus fala e ouve a palavra de Deus.
Você não entende a igreja simplesmente como obra humana, mas você sabe que a igreja, ela é obra e é criação divina, e é Deus quem opera, e é Deus quem usa, e é Deus quem fala, e é Deus quem interage com a sua igreja. E aí eu lamento, amados, quando eu vejo gente dormindo diante de um poço de riquezas. Gente diante de um poço de riquezas, dormindo e agindo como se fosse um mendigo. Deixando de desfrutar as ricas promessas divinas. Meus amados, eu fico a me perguntar, como pode, Senhor? Porque são pessoas que estão recebendo a palavra de Deus como se fosse palavra de homem. Pessoas que já estão em cima das riquezas preciosas das promessas de Deus, mas estão vivendo como mendigos espirituais. Sabe por quê? Porque não estão crendo na palavra de Deus como palavra de Deus, mas como palavra de homens. Meus irmãos, as promessas daqui são palavras de Deus. Palavra de homem falha, mas promessa de Deus não falha. Tem gente que está deixando de desfrutar as riquezas das promessas de Deus, porque não está ouvindo a palavra de Deus como palavra de Deus. Mas no momento que você começar a ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus, que nós começarmos a ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus, nós vamos desfrutar das riquezas das promessas divinas, amados. A data de hoje, ela foi estabelecida como um feriado, por conta de nosso Estado ter sido o primeiro a abolir a escravatura. Mas no dia que deram a liberdade, passou-se tempo, muita gente vivendo como escravo, sem saber que já eram livres. Se você não ouve a palavra de Deus como palavra de Deus, você fica vivendo um estado de opressão e de escravidão, quando Deus já conquistou para ti a liberdade. Você deixa de usufruir das riquezas que Cristo já conquistou para você. Você deixa de usufruir as promessas que Deus tem para a sua vida. A gente precisa aprender com os irmãos de Tessalônica, de ouvirmos a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 13 a 15 nos diz: E disse o Senhor, por que deixaram a minha lei, por que deixaram a minha vontade, por que deixaram a minha palavra, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei comida amarga a este povo, e lhe darei a beber água envenenada. Deus. É Deus quem diz. Não sou eu que estou dizendo. É Deus quem diz. Não ouviram a minha voz, não ouviram a minha palavra, não receberam a minha palavra como palavra de Deus que eu coloquei diante deles, pois eu vou dar a eles a comer comida amarga e a beber água envenenada. Lucas capítulo 5, versos 5 a 6.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Mas sobre a palavra de Deus, porque a tua palavra não é palavra de homem. Mestre, se fosse outro, mestre, a gente não ia entrar para lançar essa rede de novo, porque outro era a palavra de homem. Mas, mestre, porque é palavra de Deus, porque a tua palavra, é sobre a tua palavra que eu vou entrar novamente no mar e vou lançar a rede. Santo Deus, é sobre a tua palavra, que é palavra de Deus, que eu vou entrar no mar e vou lançar a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha a diferença, amados. Olha a diferença. Deus fala com o povo no momento do cativeiro. E o povo não escuta Deus. E o povo não ouve a Deus. E o povo não tem a palavra de Deus como palavra de Deus, mas como palavra de homem. Aí Deus diz: pois tá bom. Pois eu vou dar para vocês a comer de comida amarga e beber de água envenenada. O outro, ele escuta a palavra de Deus. E ele recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. E ele diz: mestre, a gente pescou a noite toda. Modesta parte, tu sabes que nós somos pescadores. E dos melhores aqui da região. Se fosse qualquer outro, mestre, podia ser outro pescador, a gente nem ia fazer isso. Que era a palavra de homem. Mas, mestre, como é o Senhor, nós recebemos a tua palavra, que é palavra de Deus. E, mestre, nós vamos voltar ao mar e nós vamos lançar a rede. E quando ele lança a rede, amados, vem a pesca cheia, maravilhosa, para a glória de Deus. Você está entendendo que tem gente que está sobre a bênção e não está vivendo a bênção de Deus sobre a sua vida? Você está entendendo que tem gente que está sobre um poço de riquezas, de promessas divinas e não estão vivendo, porque não estão ouvindo a palavra de Deus como palavra de Deus. Não estão. É mais fácil ele ouvir um especialista na TV ou numa revista do que ele ouvir a pregação da palavra de Deus. Pode ser um irmão falando português todo errado, mas se for um servo de Deus, ungido, um que o Senhor presenteou à igreja, que ele seja ouvido como palavra de Deus e o PhD seja deixado de lado, porque a palavra de Deus está acima da palavra de qualquer homem. Precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus e recebê-la como palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus nos ajude a receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus como palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus e não palavra de homem. A acolhida da palavra de Deus pelos Tessalonicenses é esse motivo de gratidão do apóstolo Paulo, pelo qual ele faz esse registro. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Deixa a palavra de Deus operar. Creia que a palavra de Deus é palavra de Deus e deixa ela operar na tua vida. Quando ela confrontar o teu pecado, deixa ela trabalhar e operar na tua vida.
Quando ela te vê desconsolado, deixa ela operar na tua vida e te consolar. Quando você estiver sem direção, deixa a palavra de Deus adentrar no teu ser. E ela está te dando direção, iluminando o teu caminho. Deixa a palavra de Deus na tua vida entrar. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Aleluia. E deixe ela operar em você. Aleluia. Versículo de número 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Paulo, ele lembra agora que a fé dos Tessalonicenses, ela também pode ser declarada uma fé autêntica, porque ele assemelha a fé dos Tessalonicenses à fé da igreja na Judéia que já está estabelecida. E ele diz o seguinte: olha, vocês têm a fé de vocês provada pela perseguição. Da mesma forma que na Judéia eles são perseguidos. Vocês são perseguidos pelos seus próprios concidadãos, como lá na Judéia eles são perseguidos pelos judeus. Vocês são perseguidos, e como lá na Judéia, os que estão em Cristo, eles não tiveram a sua fé abalada, mas eles permaneceram fiéis à fé, eles guardaram o depósito da sua fé, eles estiveram firmes mesmo diante da perseguição de seus próprios irmãos. Vocês, de igual forma, ainda que os gentios os perseguiram, ainda que os vossos concidadãos se levantaram contra vocês, vocês não abriram mão. Sabe por quê? Porque vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homem, mas vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque se vocês tivessem recebido a palavra de Deus como palavra de homem, no primeiro susto que vocês levassem, que a própria vida de vocês estivesse em risco, vocês tinham levantado a mão: ei, peraí, a partir de agora eu não sou mais crente. Mas não foi assim. Vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. E quando se levantaram contra vocês, vocês agiram como os irmãos lá na Judéia que estão em Cristo. Se levantaram contra ele, eles permaneceram firmes. Alguns deles até tornaram-se mártires, mas permaneceram firmes, inabaláveis na sua fé, perseveraram na fé que abraçaram, porque eles receberam não palavra de homem, mas palavra de Deus. Da mesma forma, vocês têm recebido a palavra de Deus. Eu vejo a autenticidade da vossa fé, porque não é a minha palavra que está operando em vocês, mas é a palavra de Deus que eu vos preguei que opera em vocês, Tessalonicenses. E vocês estão firmes e fortes, e eu vejo Deus na vida de vocês, em a palavra do Senhor está operando em vós. Haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Se vocês estão recordando, nós falamos que eles tornaram-se modelos, eles se tornaram fiéis, porque eles imitaram a Cristo Jesus e imitaram os apóstolos, né? Imitaram os apóstolos e ao Senhor Jesus. Então o que acontece? Eles tornaram-se modelo para todas as igrejas ali da região da Macedônia e de toda parte do mundo. Olha só. Agora o apóstolo Paulo diz que eles tornaram-se imitadores da igreja da Judéia. E qual é a imitação da igreja da Judéia? Lá na Judéia eles são perseguidos pelos seus próprios irmãos. E aqui vocês também são perseguidos pelos próprios irmãos. Lá eles são perseguidos pelos judeus. Aqui vocês são perseguidos pelos gentios. Quando eu estou falando pelos irmãos, os irmãos de pátria. Não os irmãos de fé. Lá eles estão sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, pelos seus concidadãos, pelos judeus. E vocês também.
Lá eles guardaram a fé e estão firmes com Jesus. E vocês também não se desviaram do caminho. Pelo contrário, estão mais fortes. E isso é porque a palavra de Deus está operando no coração de vocês. Vocês foram feitos imitadores dos irmãos na igreja lá na Judéia, no sofrimento, na perseguição e na perseverança. Os judeus mataram os profetas. Então, se alguém de vocês tiverem que morrer, vocês permanecerão firmes. Os judeus mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo. Os judeus mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. Claro que lá em Romanos, o apóstolo Paulo chama também os gentios para essa tarefa, né? Diz que os gentios também têm parte na morte de Cristo. Claro. E aí o que acontece? Eles mataram o próprio Senhor Jesus. Aí, o que o Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí? Ó, se o Senhor Jesus, Ele, que é Ele, foi perseguido, sofreu e foi morto, então nós que somos discípulos dele, estamos sujeitos à mesma coisa. E afinal de contas, nós somos discípulos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão imitando os irmãos da Judéia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aguenta a perseguição. Nem que tenha que morrer. Porque os profetas foram mortos. E o próprio Senhor Jesus também. Você não consegue alcançar a fé desses irmãos com a sua imaginação. Você não consegue alcançar a fé desses irmãos com o seu esforço para sentir o que eles estavam sentindo ao receber essa palavra. Porque nós não temos notícia no Brasil de alguém estar sendo perseguido ao ponto de correr o risco de vida por ser discípulo de Jesus. Mas se esse mesmo texto ele for pregado na igreja perseguida, ele sabe exatamente o que os irmãos de Tessalônica estavam sentindo. E a fé deles, às vezes, parece muito mais forte que a nossa. E às vezes a gente nega Jesus tão gratuitamente, e eles não negam Jesus, nem quando estão correndo risco de vida. Às vezes a gente nega Jesus só cerrando os lábios, se omitindo. Às vezes a gente nega Jesus, diluindo ali um pouquinho da verdade divina, só para aquilo ali não trazer alguma dificuldade de relacionamento, para não fechar alguma porta para a gente. A gente faz isso, amados. A gente está lidando com a palavra de Deus como se fosse palavra de Deus. Não. A gente está lidando com a palavra de Deus como se fosse palavra de homem. E quando a gente lida com a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, a gente não dilui. Palavra que pode ser mudada é palavra de homem. A palavra de Deus não pode ser mudada nem diluída. Ela é a palavra de Deus. Não dá para misturar esse leite. Se misturou, deixou de ser a palavra de Deus. Passou a ser adulterado, passou a ser palavra de homem. E aí Paulo diz, eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Quando Paulo diz isso, eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, Paulo sabe muito bem do que está falando. Afinal de contas, Atos capítulo 9, verso 1, nós temos o registro
das Sagradas Escrituras, que diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi lá pedir carta ao sumo sacerdote para sair por aí com autorização do sumo sacerdote. Para quê? Para perseguir os cristãos, para prendê-los. O mesmo apóstolo Paulo esteve presente como testemunha e segurou as vestes, guardou as vestes daqueles que assassinaram, martirizaram o diácono Estevão. O mesmo apóstolo Paulo. Então ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está dizendo assim: pensava eu que estava agradando a Deus, mas não estava. Pensava eu que estava sendo favorável aos homens, mas não estava. Eu nem agradava a Deus e nem estava favorecendo os homens. Eu estava sendo contrário aos homens. E aí o apóstolo Paulo diz: e eles nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Esta ação contra a igreja, de nos cerrar os lábios, de nos impedir de pregar a palavra da salvação, o apóstolo Paulo diz: isto é uma ação contra os homens. Como assim uma ação contra os homens? Calar a voz da igreja é uma ação de inimizade contra a humanidade. Haja visto que a mensagem libertadora e que devolve ao homem a posição de dignidade aos olhos do Criador, só a igreja tem. Que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Toda vida que a igreja é calada, que ela não pode falar, que cerram-lhe os seus lábios, quem está fazendo isso está fazendo contra a humanidade. Por quê? Porque só quem tem a mensagem libertadora para o homem, só quem tem a mensagem de erguer o homem novamente à sua dignidade. Qual é a dignidade do homem? É cumprir o propósito original de Deus. Só quem tem essa mensagem é a igreja do Senhor Jesus. Só você, só nós quem temos essa mensagem. Não tem programa de política pública, não tem nada, amados, que traga essa libertação que o homem precisa. Calar a igreja, anular a igreja, é trazer a sociedade a um estado de perdição, onde os valores são completamente destituídos. Completamente. O homem foi feito para viver em liberdade e em comunhão com o Criador. Sem o Evangelho, que é a mensagem que a igreja tem, o homem é um perdido pecador separado de Deus, destinado ao inferno. Você tem essa mensagem. Ele diz: quando eles matam os profetas, eles querem calar a boca da igreja. Quando eles matam Jesus, eles querem calar o Evangelho. Eles não estão agradando a Deus. E eles estão sendo contrários aos homens. Porque essa boca dos profetas e de Jesus são essas bocas que a palavra de Deus, que é o Evangelho, é que é a solução para o mundo. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O apóstolo Paulo diz: olha, o que eles estão fazendo, na verdade, o cálice já está cheio, e eles continuam aumentando a medida dos seus pecados. O cálice vai transbordar. O Senhor é longânimo. Essa figura do cálice é justamente para representar a longanimidade de Deus. O cálice, ele vai enchendo a medida dos pecados, e não vem o juízo, e não vem a ira, mas quando o cálice transborda, amados, ele vai ser derramado, e quando ele é derramado, é a ira de Deus caindo sobre os homens. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados, não querem que nós preguemos a palavra da salvação, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Eu fico me perguntando, né, amados? Quanta violência
nós estamos vivenciando. Né? E eu não tenho dúvida que grande parte desta violência terrível que nós temos vivido em nossos dias deve-se ao secularismo da época presente. Não tenho dúvida disso, amado. Destronaram Deus e entronizaram o homem. Tiraram Deus de cena. E os homens ouvem palavra de homens, mas não ouvem palavra de Deus. Os homens ouvem palavras de especialistas, mas não ouvem a voz de Deus. E a violência só cresce. A economia do Brasil mudou. E a violência não decresceu. É falta de policiamento. Os concursos para a Honda, aquisição dos veículos, tornaram-se notícias nacionais. Aumentou o efetivo e a violência não diminuiu, cresceu. Ano passado nós trazíamos um dado de uma ONG mexicana em que Fortaleza estava na 13ª cidade mais violenta do mundo. Os dados saíram do ano passado. E os dados do ano passado colocaram Fortaleza como a 7ª pior cidade do mundo em termos de violência. Amados, a ira de Deus cai. A ira de Deus cai. O homem moderno, ele recebe palavras de especialistas como palavra de Deus. E ele recebe palavra de Deus como palavra de homem. O homem moderno, ele vê a religião como uma muleta, como aqueles que são dependentes, como aqueles que não alcançaram a sua autonomia, precisa de uma muleta para andar. E aí nessa autonomia toda deles, nós mesmos estamos sendo vítimas dessa escolha dele. Me faz lembrar do 11 de setembro. Foi que teve no 11 de setembro? 11 de setembro? O ataque às Torres Gêmeas. Não sei se os créditos são corretos, mas creditou-se a Ana Graham, filha do Billy Graham. Se são corretos, teve outro jornalista que também comentou sobre isso. Então não sei qual a quem se deve o crédito. Mas diz que em uma entrevista perguntaram a ela: onde é que está Deus no meio de tudo isso? Diz que ela responde: Deus está profundamente triste, como nós estamos. Mas eu não sei por que estão procurando Deus agora, já que expulsaram Deus das escolas, proibiram as orações e as leituras nas escolas públicas americanas, já que expulsaram Deus das artes, já que expulsaram Deus da vida pública, expulsaram Deus dos ambientes de trabalho, expulsaram Deus dos locais públicos, expulsaram Deus. Expulsaram Deus da educação dos filhos. Diz: não é assim que se educa filhos. A Bíblia está ultrapassada. O especialista tal diz que é assim que a gente tem que criar nossos filhos.
Não, não é assim que a gente tem que tratar a sexualidade. Sexualidade tem que ser tratada dessa forma. A Bíblia é um livro antigo, não se aplica mais para hoje. Não, não é assim que a gente tem que lidar com o aborto. E Deus sendo tirado. E Deus sendo expulso. E os especialistas tendo voz de Deus. E Deus sendo recebido como uma palavra de homem. Ele diz, vocês expulsam, nós expulsamos Deus da nossa nação. E agora a gente pergunta onde ele está? E nós, amados? E nós? A gente chama Deus para ficar só com a gente aqui na hora do culto e partiu ali da porta e assim, Deus, fica aí que domingo eu estou de volta. Ou será que nós deixamos Deus fazer parte da nossa vida privada, da nossa vida pública? Deixamos Deus fazer parte das nossas ideias, deixamos Deus fazer parte da nossa produção científica, deixamos Deus fazer parte dos nossos valores, deixamos Deus fazer parte da educação dos nossos filhos. E nós? Eu digo o seguinte, eles que querem calar a voz de Deus, eles que não querem que a mensagem do Evangelho possa mergulhar toda a estrutura social, eles estão aumentando a medida dos seus pecados. E eles serão alvos da ira de Deus até o fim. Eu e você, nós, não podemos fazer parte disso. Nós precisamos receber a palavra de Deus como palavra de Deus. E nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus muito mais do que nós gastamos tempo nos nossos entretenimentos na TV. E quanto mais você escuta a TV, mais o que ela diz vai parecer palavra de Deus para você. E quanto menos você ler a Bíblia, mais ela vai parecer palavra de homem para você. Leia mais a Bíblia. Escute mais a palavra de Deus. E quando você escutar alguma coisa diferente na TV, você vai dizer, isso é palavra de homem. Porque Deus diz assim. Porque Deus diz assim. Porque Deus diz assim. Porque Deus diz assim. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus. Oh Deus querido. Nós te bendizemos e te louvamos pela igreja em Tessalônica e por essa carta escrita àquela igreja. Carta essa, Senhor Deus, que tem ensinamentos tão maravilhosos para nós em nossos dias, ó Pai. Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos ajude a ouvir e receber a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homem, ó Pai. Queremos te pedir, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ter a palavra de Deus, ó Pai, em nosso coração, operando dentro do nosso interior, e que a nossa vida cristã não seja uma religião do coração, privativa, do oculto, mas seja, Senhor Deus, uma fé, Senhor Deus, que salte para a nossa vida pública, que salte para os nossos relacionamentos fora da igreja, que salte para o nosso trabalho, que salte para a nossa academia, que salte, Senhor Deus, e a nossa vida, Senhor Deus, ela seja, Senhor Deus, tocada, dirigida por Ti, que a
tua palavra, Senhor Deus, ela seja viva, Senhor Deus, em nossa vida, ó Pai, que nós possamos estar transbordante do teu querer, da tua vontade, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, que tu possa estar presente, Senhor Deus, no nosso ser, possa estar presente nas nossas relações estudantis, possa estar presente nos nossos relacionamentos de marido e mulher, possa estar presente nos nossos relacionamentos de pais e filhos, possa estar presente no nosso relacionamento, Senhor Deus, que tu possa estar presente nos nossos negócios, ó Pai, que tu nos ajude, Senhor Deus, e que tu esteja presente em cada instante, em cada momento de nossas vidas, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor Deus, a perguntar onde Deus está somente nos momentos das tragédias, Senhor, mas que nós sempre procuramos saber, Senhor, tu estás aqui comigo, Senhor, é tu que está me conduzindo nisso, Senhor, se os meus pensamentos estão errados, vem corrigir, Senhor Deus, se os meus passos, meus comportamentos não condizem com a tua presença, refaz, Senhor Deus, e faz de mim um novo homem, um novo ser, um novo coração, Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, viver aquilo que tu tens para mim, porque eu quero receber a tua palavra como palavra de Deus e não como palavra de homem, e eu quero que a tua palavra, Senhor Deus, esteja operando dentro de mim, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos a receber a tua palavra como palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, pois em meio à tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que eu doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor.
Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos orar pela nossa irmã Edna, que se recupera de uma cirurgia dos olhos, pela irmã Salomé, mãe da irmã Simone, que se recupera também de uma cirurgia que se cometeu ontem, pelo Valdivinson e Glória Maria, 11 anos, filha do irmão Nestor. Também orar pelo filho do irmão Francisco Adalto, né? Pede oração pelo seu filho Admiro, 4 anos. Vamos orar. Quem também precisa de oração? Eu e minha casa também precisa de oração. Aleluia. O irmão está aniversariando. A igreja quer parabenizar o nosso querido irmão nesse momento de alegria. Digamos parabéns. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te oro, Senhor, agradecendo por este culto nesta noite, pela ministração da tua palavra. Ó Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor, ter trazido esta palavra aos nossos corações. Continua abençoando o teu Filho, Jesus, para que possa cada dia mais nos alimentar desta palavra, que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus, que edifica as nossas vidas. Ó Deus, eu te peço, ó Deus amado, pela tua filha, a irmã Edna, meu Deus, que se recupera da cirurgia nos olhos, pela irmã Salomé também, ó Deus, e o Valdivício também, e Glória Maria, Deus amado. Te peço também, ó Pai, ó Deus, pelo filho do irmão Francisco Adalto, o Agemiro, ó Deus amado. Senhor da glória, cura os teus filhos, recupera, Senhor, e traz a tua casa, ó Deus, para que eles venham glorificar e exaltar o teu santo nome. O teu filho, Senhor, que está mudando de data, está aniversariando, toma ele em tuas mãos, abençoa ricamente, que ele possa cada dia mais, ó Deus, glorificar o teu nome, e muitos anos de vida, Senhor, e prosperidade na sua vida, Senhor amado, e na sua família. Abençoa os teus filhos, abençoa essas mãos que levantaram pedindo oração. Ó Pai, abençoa cada mão levantadas. Ó Deus, eu te peço nesta noite que nos despede em paz para os nossos lares, toma-nos à frente, nos dar uma noite de paz, uma noite na tua presença, e se o dia de amanhã nos pertencer, que seja um grande dia de vitória. Eu te oro, Jesus, e te agradeço, desde agora e para todo sempre, e aqueles que concordam comigo digam amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que recebem a palavra de Deus como palavra de Deus, dizem...